esquecer um pouco o câncer da mãe e a situação com o ex-namorado de Alana, Silvia voltou a frequentar aulas de teatro, interesse que estava em segundo plano desde a época da pré-adolescência em Curitiba. Nunca é tarde para retomar, ela diz. A escola fica na sala 402 da usina do gasômetro. Grupo Depósito de Teatro, aulas para quem deseja levar a coisa a sério e também para os atores e atrizes que buscam apenas se divertir. Esse é um dos trechos do romance Clandestinidades, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo professor e escritor Marcos Mantovani, que nos brinda com a sua presença aqui no Café com Letras. Já havíamos retornado, mas agora também no estúdio aqui, no segundo subsolo do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Marcos Mantovani, é uma honra tê-lo conosco. Tudo bem, Fábio? Obrigado pelo convite, muito contente. Falar sobre literatura, né? Essa arte tão maltratada, principalmente nesse momento de 2020, né? As artes no geral. Então, acho que falar sobre letras, falar sobre cultura, falar sobre linguagem é muito importante. Aliás, antes de adentrarmos na obra em si, que está, aliás, muito bem organizada do ponto de vista editorial, com a orelha, apresentação. Apresentação não, a orelha que funciona com a apresentação, a própria contracapa. Tu tens aqui recados de nada mais nada menos que Pedro Gonzaga, poeta e cronista na Zero Hora, o professor José Clemente Pozenato, autor de várias obras, dentre as quais o Quatrilho. E aí tu falas muito nesse cenário de resistência. Dedicatória do livro tu falas nessa mesma linha, cultura sendo atacada. Te autografar esta obra significa um ato de resistência, mais ou menos isso que tu escreves aqui na tua dedicatória. E aí aqui, para o leitor menos desavisado, que daqui a pouco já percorreu o livro, mas a última das últimas páginas, geralmente utilizada só para destacar o tipo de edição aqui, enfim. Aí aqui está citada a Grafilme, editora Virtua, por aí afora. Aí depois aparece o seguinte, e eu te confesso que não tinha essa dimensão aqui. A obra foi impressa e editada em abril de 2020, 2 meses após o governo de Rondônia ter censurado livros de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Caio Fernando de Abreu, Carlos Heitor Coni e por aí afora. 1 mês após o governo de São Paulo ter censurado nos presídios do Estado livros de Albert Camus, Alejandro Zambra, Carlos Eduardo Pereira, Gabriel Garcia Marques e por aí afora. Então, quer dizer, neste momento também tu tens no livro esse recado, né? Digamos assim, eu insisto em produzir literatura num momento, entre aspas, avesso à arte da escrita, digamos assim. Exato, Fábio. Fico muito contente que tu reparou nessa última página do livro. Eu sempre achei um pouco enfadonho estar ali discriminada apenas a fonte que foi usada no livro. Eu acho que são informações importantes até certo ponto. Nesse momento de 2020, eu pensei, não, vamos fazer uma coisa diferente, né? E 2 fatos muito graves agora em janeiro e fevereiro, né? Livros sendo censurados no Brasil. Que é uma coisa impensável, assim, do ponto de vista de quem trabalha com cultura, quem preza pela liberdade, por uma sociedade democrática, enfim. Então, eu senti essa necessidade política, digamos assim, de fazer esse protesto quase silencioso, porque ninguém vai ler o livro e ninguém vai abrir a última página, mas foi uma coisa que eu me senti bem fazendo, né? Deixar ali exposto que Brasil 2020, governo de Rondônia e governo de São Paulo, censurando livros de Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, ou seja, impensável, né, Fábio? Uhum. Mas, enfim, a obra parte de um fato verídico, enfim, um acidente aéreo. Eu até vou detalhar aqui para não cometer nenhuma incorreção do ponto de vista informativo. E aí esse fato serve como musculatura, digamos assim, digamos um fator desencadeante para daí uma história romanceada. É retomado, digamos assim, ao 1º de junho de 2009, quando após entrar numa área infestada de cúmulos nimbus, o voo 447 da Air France
Rio Paris caiu no Oceano Atlântico e matou as 228 pessoas a bordo. É um acidente aéreo emblemático que comoveu não só o Brasil, mas o mundo, enfim, pessoas que estavam ali. A dimensão, quer dizer, todos os passageiros morreram. E esse fato depois ele é retomado quase que, se eu não estou enganado, ali começa a aparecer os primeiros anos, destacar 2016, coisa do tipo. Estamos tratando de pelo menos 7 anos. 7 anos depois, o personagem principal vai lembrar do irmão que perdeu no acidente e começa toda uma costura de reminiscências. Quer dizer, aquela velha história de o que passou, passou, mas para muitas pessoas não é bem assim. Elas querem voltar tentar reescrever a história, ou tentar, não reescrever, mas entender o que de fato se passou. São 7 anos, o sujeito tem aquele estalo. Bom, mas vamos retomar esse momento aí. Exato, Fábio, esse acidente de 2009, ele foi deflagrador, assim, da minha vontade, né? Sempre me intrigou demais esse voo. Me lembro que quando eu li a primeira notícia e o fato de o avião ter sumido embaixo do oceano. Foi um acidente anterior ao da Malaysia Airlines, né? Então, esse acidente de 2009, ele foi o primeiro voo comercial, digamos assim, da era moderna, em que a aeronave sumiu embaixo d'água. E dos 228 mortos, 73 corpos jamais foram resgatados. E esse fato foi um dos que mais me intrigou, né? E essa questão de 73 corpos nunca mais apareceram, não deixam de ser clandestinidades, né? Aí também uma das chaves do título, né? Que existem outras coisas, outros pontos cegos, né? Mas para mim essa questão do corpo ausente, ela foi fundamental assim para a ideia inicial, né? E aí a literatura faz aquilo que ela sempre fez há 400 anos, né? Ela tem a desculpa e ela tem a autoridade para pegar um fato real e contar do jeito que ela quer, recontar, né? Eu não crio nada em relação ao acidente, né? Ele tem uma reinterpretação literária, aí sim, com personagens que entram, mas o acidente em si ele é real, né? O que a literatura faz, ela reconta usando a estética, usando o ritmo, usando uma série de elementos literários que vão tornar esse livro diferente do jornalismo, digamos assim, né? Vamos entrar nesses elementos, mas depois ainda vamos ficar um pouquinho no enredo. Eu estou tentando só lembrar dos nomes. Quem morre é o Danilo e o enfermeiro. É o Rui. É o Rui. Então esses são, digamos assim, os personagens desencadeantes. Depois começa a entrar a irmã e tal. Um dos trechos que eu li faz alusão a personagens femininos da obra. É parte de um ponto também, quando tu citas da clandestinidade, que é a história de não poder velar. Um trecho aqui também da obra, em alguns momentos a obra faz alusão a esse componente psicológico do luto, né? Quando você se despede de um ente querido. E que, para muitos desses familiares, significa apenas ter a informação de que a pessoa morreu. Eu vou lembrar lá quando teve aquele acidente histórico também da TAM, que as pessoas foram praticamente incineradas dentro do avião, e até teve uma repórter numa colocação extremamente infeliz. Eu lembro que o governador na época de São Paulo era o José Serra, e ele vem informar que, segundo a equipe de bombeiros, o avião teria alcançado mais de 500 graus centígrados no seu interior. E ela faz de imediato a pergunta, mas tem chance de alguém ter sobrevivido? Bom, o sujeito incinerado a mais de 500 graus não só não sobreviveu, como não sobrou coisa alguma para arrebentar, né? Da pessoa. Né? Essa fase do corpo ausente, ela coincidiu, de certa forma, com a questão do coronavírus também, né? Que, pelo menos no começo aí da pandemia, e agora também, se você perdesse um ente querido, você não ia conseguir velar e enterrar essa pessoa da forma justa. Você não ia poder abraçar aquele corpo. Então, houve essa coincidência também. Porque esses 73 corpos que não foram resgatados do oceano, os familiares desses mortos, eles tiveram que seguir adiante sem os rituais do luto, né? E o ser humano ele precisa de um ritual de despedida. Então, tem uma expressão cara no livro que é a corporalidade do luto, né? O fato de você não poder acariciar a testa do morto ali, não poder olhar a última vez, é um fator importante para o meu livro, né?
Então, como é que uma pessoa dá Deus, né, para um familiar que você não tem essa materialidade, você não consegue enxergar ver para crer, né? Então isso, de uma forma simbólica, né? Você poder olhar aquela pessoa morta, você consegue se despedir. De outra forma, fica uma coisa sempre uma falsa promessa de retorno, né? Claro que ilusória. Então essa parte, essa clandestinidade do corpo ausente, ela é importante para mim. Não é a única, Fábio. Eu acho que uma das chaves, assim, claro que eu não gosto de falar sobre a obra, e também não tenho essa pretensão, não é meu objetivo, né? Claro, e nós estamos também num problema bom até, mas enfim, quando se trata de romance no Café com Letras, tem a história, vai entregar o final, o spoiler, ou não sei o quê. Nós vamos ter que, de certo modo, entrar em pontos do livro. Sim. Não significa que nós vamos contar a história inteira. Sim. Mas algum spoiler acaba acontecendo, né? Então vamos lá. O que para mim era importante era o seguinte: se eu fosse escrever um romance, e aí que demorou esse processo, só instigado pelo acidente do voo 447, na minha leitura, na minha avaliação, não teria aí um teor dramático suficiente para colocar um livro em pé. Na minha interpretação, né? Eu não teria escrito. Uhum. Então, para mim, nesse livro, ele tem um outro elemento aí nesse livro que eu tento fazer mostrar esses dois opostos, que é a grande tragédia pública, 228 mortes, midiática, o estrondo, os barulhos desse acidente. Só que nesse livro você também tem pelo menos uma ou duas tragédias silenciosas, pessoais, íntimas, que elas não aparecem na mídia, que elas são vividas pelos personagens o irmão e o pai, né? O pai que não é necessariamente o drama da perda. Não, acontecem outras coisas. Então, para mim era muito importante a tragédia coletiva, estrondosa, e as tragédias que todo mundo passa, de certa forma. Claro, porque quando se fala, vamos supor, 228 mortos, esses 228 são apenas um número, né? É mais ou menos o que o Fantástico da Rede Globo tem feito. Eu não assisto todo domingo, tá? Mas eu lembro que pelo menos na parte inicial da pandemia, todo domingo acontecia isso. De um ator ir lá interpretar um personagem anônimo que morreu de coronavírus, vamos supor. Fulano de tal, 25 anos, se dedicava ao esporte, tinha o sonho de ser, vamos supor, jornalista, estava terminando o curso, e aí morre, né? Então fazia aquela interpretação toda. Aqui, de certo modo, tu começas desse jeito. Porque o romance ele vai sendo colocado quase como se fosse um capítulo de novela, ele vai, às vezes faz aquele flashback, então aí começa, o sujeito tinha um problema relacionado ao pai, aí acabou entrando no mundo das drogas e tal. Então começa a se ter uma história, ele não é só um número. Exato. Ele começa a ter a sua história, mais ou menos nisso que tu estavas colocando, né? Exato. E aí... Bom, vamos lá então. Tem uma coisa chave que é o seguinte, Fábio. Uma das minhas ideias assim para esse livro, e aí, repito, o título tem a ver com essa ideia, né? Que é a questão dos pontos cegos. Então, o corpo ausente, ele não deixa de ser um ponto cego na história, né? O corpo do irmão que nunca foi resgatado. Uhum. Mas se você parar para pensar, Fábio, na nossa vida íntima, privada, ela está cheia de pontos cegos. Ou seja, nós vivemos certas coisas, cada um as suas, que ninguém vê. Sim, um exercício de análise com psicólogo, psiquiatra, psicanalista, tem muito disso, né? Isso. E os pontos não resolvidos na infância, que daqui a pouco prejudicam a tua interpretação, o teu jeito de ver as coisas. E nesse romance tem uma situação específica com o pai do Danilo que morreu e do Rui, que é o irmão que ficou, né? Tem uma situação específica com o pai deles, que aí serve de contrabalanço para essa grande tragédia, né? Então o pai, ele também passa a viver aí um drama silencioso, privado, né? Que ele vai sendo entregue ao longo da leitura. Mas então aí que está a grande tragédia e a tragédia silenciosa. E quando alguém morre, é pior, porque, digamos assim, você não tem mais como fazer um acerto de contas ou tentar reparar, né? E que a ideia de reparar também, simbolicamente, pode confortar, mas vamos supor, eu cometo uma injustiça contigo.
me dou conta daqui uns 10, 15 anos, se tu estiveres vivo e eu for lá me desculpar contigo, simbolicamente nós nos acertamos. Mas nós perdemos 10, 15 anos de convivência ou de não carregar aquela mágoa, aquela angústia. Exato. E eu acho que também clandestinidades, eu gosto de pensar sobre isso, né? Tem a ver também nesse livro. Por exemplo, a gente pode conviver com uma pessoa, pode ser um primo, pode ser até mesmo um pai, que é o caso, durante toda a vida. Só que a gente não tem acesso a todos os elementos, a todos os sentimentos, a todas as carências dessa pessoa. Então, em determinado ponto da vida, você pode se deparar com elementos novos de uma pessoa que você pensava já ter decifrado. Então é isso que esse livro ele tem também, ele tem aí. O filho, ele se depara com algumas coisas em relação ao pai, novas. Então, ao mesmo tempo, você tem a tragédia do avião, mas tem outros elementos aí que acontecem. Então, para mim, era importante essa questão dos pontos cegos, Fábio. E um outro detalhe, tu não estás tão preocupado em conduzir uma narrativa para o final clímax, né? O clímax é o início do livro, o clímax é a tragédia, né? Na real, a grande sacada do livro é a reinterpretação de fatos anteriores, né? Então, daqui a pouco o leitor vai pensar assim, fica esperando aquele grande final. Não, ele precisa estar atento no enredo inteiro. Porque a grande sacada está na reinterpretação dos fatos, né? Olha só, eu me considero muito mais, óbvio, leitor. Muito mais. Escritor é uma coisa muito, muito curta, né? Quem gosta de escrever passa muito mais tempo lendo, né? Quem é bom leitor, quem gosta de ler, eu tenho prazer lendo. O cara que não for um bom leitor não vai ser sequer um escritor médio, né? E para mim, enquanto leitor de literatura, isso que tu falou, por exemplo, desfechos, clímax, isso é o que menos importa. Para quem gosta de ler boa literatura, você tem aí uma série de elementos literários, Fábio, e um deles é a questão do ritmo, né? Porque é quase como se fosse uma composição musical também, literatura. Não tem a ver com rima, não tem a ver com... mas é um ritmo, é uma voz, é uma velocidade narrativa que tem. Você tem aí uma contação de história. Então você tem que, de certa forma, tentar convencer o leitor também através dessa estética do tom, da velocidade, das pausas, das quebras, das retomadas. Então, para mim, isso é o mais caro. Não o desfecho, não muito menos a moral, muito menos o sentido. Isso é o leitor que faz sozinho. Claro. Mas a questão da estética, da frase a frase, né? O jeito que você vai terminar um parágrafo, qual é a hora de mudar o parágrafo. Então, isso para quem escreve são pensamentos muito importantes, né? E na hora você é um bom leitor, você percebe isso, né? Nós estamos chegando à metade do nosso programa e, como nós sempre fizemos, tem o espaço das dicas do autor. Enquanto eu vou lendo aqui, o Marcos toma a água dele. E nós vamos dar, então, como sempre, uma pausa aqui na abordagem do romance Clandestinidades e, de imediato, chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. As dicas do autor, recebendo aqui o escritor Marcos Mantovani. Eu vou pedir, Marcos, que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando sugestões de autores, obras, podem ser clássicos, livros desconhecidos, algo que tu... Enfim, acho interessante, o pessoal que está em casa tem que correr atrás e ler também. Contigo. Vamos lá. Eu gosto de falar mais como leitor, né? Me sinto mais à vontade. Como leitor, eu gosto muito de literatura contemporânea, Fábio. Eu gosto. Não só nacional, como também estrangeira. Mas eu estou muito atento aos escritores contemporâneos. E eu recém terminei o novo livro do Michel Laub, que para mim é um dos grandes escritores da atualidade, Solução de Dois Estados. Já está à venda aí nas livrarias, é um livro fantástico. Ele tem uma trama extremamente contemporânea, fala sobre ódio, fala sobre perdão, fala sobre reparação, fala sobre opostos. Será que existe uma possibilidade no mundo que a gente está vivendo hoje de uma conciliação? Então, o Michel Laub, ele consegue pegar esses temas e transforma num romance fantástico. Solução de Dois Estados, é o último livro que eu li. Está aí, ó. E talvez mais um, assim, que me vem agora de uma maneira, assim, automática. Até ele vai estar participando daqui a um tempo aí do Órbita Literária,
Marrom e Amarelo é o nome do livro, Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Ah, legal. Paulo Scott é um escritor também contemporâneo, né? Marrom e Amarelo é um livro esteticamente impecável, assim, adoro. Tem uma linguagem muito legal, um livro forte, provocador, e toca em vários temas importantes da atualidade, dentre os quais a questão do negro na sociedade, né? A discriminação. Não é um livro panfletário, né? Mas é um livro de uma estética muito forte. Voltando para o romance Clandestinidades, que é o nosso foco aqui, a tua obra recém-lançada, um dos pontos colocados que tu citas muito aí é a estética, a composição, o jeito de compor o enredo. Tu tens um exercício muito de cercar o fato ou o momento. Então, há uma descrição de lembranças, do ambiente, de sensações. Então, é um livro muito trabalhoso do ponto de vista da confecção, eu imagino, da elaboração, porque quando o escritor, e isso para jornalistas é muito caro, lança mão de muitos adjetivos, ele de certo modo está se livrando de problemas, porque ele simplesmente define, o sujeito estava bonito, feio, quente, frio. Não, tu faz um exercício muito mais de substantivos, de descrições, de modo que aquilo vai se tornando quase que óbvio ao olhar de quem está lendo. Eu gostaria disso e de saber um pouco disso, desse processo de elaboração estilístico, e também uma observação que o professor José Clemente Pozenato fez no seu comentário, que foi uma adequação ou uma certa resposta da obra a uma era de redes sociais. Ótimo, ótimo. A rotina de WhatsApp, Facebook, entre outros aplicativos, ela integra aqui o dia a dia dos personagens. E até a tua forma de quebra ali na organização dos capítulos remete um pouco a isso, o texto em drops e por aí fora. Muito legal essa tua pergunta, observações muito importantes, né? Para quem escreve, a gente tem que estar toda hora pensando sobre, digamos assim, o andaime, né, dessa narrativa, né? De que forma eu quero contar essa história. E você tem uma série de escolhas que você pode fazer, né? Essa que você falou de, sei lá, um excesso de adjetivos ou entregar muita coisa para o leitor. Isso não é uma coisa que nunca me interessou muito, né? Eu sempre gostei da questão um pouco menos respondida. Tentar, a gente nunca tem a certeza do êxito. O exercício de insinuação. Isso, sugerir, deixar o leitor dar alguns passos a mais. Mas olha só, 2 pontos, Fábio. Esse que tu fala dos adjetivos, eu dou um outro exemplo, a questão dos diálogos. Meu livro quase não tem, eu não gosto de diálogo, eu não gosto. Eu, narrador, eu gosto da narração, se eu estou lembrado, são mais referências entre aspas até do que necessariamente aquele travessão. Mas são muito poucos diálogos. Essa questão de sinais, mas muito poucos diálogos, né? Então, eu prefiro essa questão, esse exercício de narrar. E falar vozes... dizer o que o personagem está dizendo de forma indireta também, eu prefiro, né? Esse é um desafio também, porque às vezes o diálogo, se você abre um romance, claro que existem romances que são lotados de diálogos e são fenomenais, mas é difícil, é uma arte difícil você fazer o diálogo. E às vezes o diálogo ele pode camuflar, né, algumas deficiências. Você está com um problema de, eu quero descrever uma cena, vou botar um diálogo lá, que dá a impressão que é mais fácil, né? Então pode ser uma armadilha o diálogo, é uma coisa que eu não gosto. Por uma escolha estética minha. Digamos assim também que o interlocutor ali em terceira pessoa, ele é quase como uma figura meio autoritária, né? Porque também tu estás ali à mercê da versão dele, do que ele está descrevendo. Né? Exato. Também, aí são opções de... E essa tua observação do Pozenato, eu acho que é legal também. Sim, a gente está numa era que eu acho que não tem volta, que é a questão da fragmentação da narrativa. Você abre o seu WhatsApp, você leu ali uma mensagem, você vai para o Twitter, leu outra mensagem, você vai no Instagram, já viu uma legenda lá, já fez ali o TBT, já foi... Isso é tudo muito fragmentado, é difícil você ficar muito tempo numa narrativa só. E de certa forma... Às vezes você tem informação na cabeça e não sabe de onde saiu, né? É uma coisa muito maluca, né? De certa forma, eu tentei trazer para a minha narrativa essa fragmentação. Mas sim, dentro da proposta literária do romance, né? Não é que eu coloco tweets ou posts aí, não. Não, é claro. Mas no mesmo capítulo eu tento, às vezes, de um parágrafo para o outro, mudar de assunto. Simples assim, né? A simples mudança de assunto
De um parágrafo para o outro, você já tem uma quebra narrativa ali. E esse é um exercício estético, né? Difícil também. Daqui a pouco você retoma em 2 parágrafos adiante. Então, essa quebra é uma coisa consciente que eu tentei fazer. Digamos que, com raras exceções, aquele sujeito que senta e lê o livro do início ao fim, o exercício de leitura ele também é quebrado. O sujeito lê 2, 3 páginas, cochila, aí o livro estaria na cabeceira, e não lembra mais, aí tem que retomar 2, 3 páginas para trás, ler de novo. Sim, exato. Mas eu acho que dá para resumir... Ou para atender o telefone, ou para comer alguma coisa. Eu acho que dá para resumir... A leitura assim, também é fragmentada, né? Dá para resumir num pensamento, tu quer ver? Eu acho que o escritor de hoje, quem se propõe a escrever, tem que levar em conta o mundo que a gente está vivendo. Eu dou um exemplo muito claro. Um livro que é muito importante para mim é On the Road, do Jack Kerouac, 1957. É um parágrafo só, o original. Sei lá, são mais de 300... É um parágrafo só. Não muda. Não sei, hoje me pareceria assim, um exercício de uma vaidade extrema. Se eu quisesse escrever um livro de um parágrafo só, 200 páginas. Sim. Poderia até ter uma certa estética, mas eu talvez estaria, sei lá, assustando. A minha mãe não ia ler, por exemplo, entendeu? Pô, meu filho, tu tá de brincadeira, né? Muda o parágrafo. Então eu acho que a mínima preocupação que a gente tem que ter... Ainda mais para o nosso caso, que nós somos da área de comunicação, né? Exato. Em que o sujeito faz um parágrafo com mais de 5, 8 linhas, o pessoal já olha atravessado. Então, não, até pode ter. Tu já és treinado para organizar o texto. Eu, como leitor, eu gosto de ler livros de parágrafos longos, mas como eu não sou ninguém na escrita, eu sou um Zé Mané na escrita, eu tentei facilitar, digamos assim, um pouco para o leitor. Eu tentei não assustar, digamos assim. Claro, e para quem está elaborando também digamos que é aquela velha história, se tu não entendes tão bem o que tu mesmo estás fazendo, quer dizer, o outro vai entender menos ainda. Então, o sujeito é organizadinho para escrever, para aquilo que vai entregar, o leitor vai ter ainda mais facilidade de compreensão. Bom, Marcos, quando entrevistado é bom, né? Parece um clichê, mas é fato, a entrevista voa. E a nossa equipe faz sinal aí, nós estamos em quase meia hora de conversa já, sem intervalo, quer dizer, fluiu super bem aqui. Acho que dando uma noção panorâmica de enredo e estética. Para quem já leu, daqui a pouco não havia prestado atenção, enriquece a impressão acerca da obra, e para quem ainda não leu, então fica o convite aí para esse romance Clandestinidades. Baita obra, Marcos, muito legal de poder ler. E fica um espaço aí para tuas considerações finais, digamos assim. É um espaço difícil, né? Considerações finais. Eu acho que... Algo que não tenha ficado claro, um convite para alguma outra ação com o livro, não, eu acho enfim, que tu achares relevante. Nos últimos 4 anos eu dei aulas de comunicação, né, na FSG, e era uma coisa que eu debatia em sala de aula, Fábio. Embora eu não era professor, eu não seja professor de literatura, eu sempre levei muita literatura para a sala de aula, né? Questões de linguagem, narrativa, uma série de fatores. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que nunca é demais fazer uma observação sobre a questão da importância de você ler literatura. Porque assim, ler jornal todo mundo lê, ler uma revista todo mundo vai ler, ler um livro com esses títulos apelativos, tipo, esses livros aí que todo mundo sabe. Como ser um pai melhor. Isso. Como ser um empresário bem-sucedido. Isso. Tóquio, papapá. Como decifrar pessoas. Eu acho que a gente tem que se permitir ler literatura, porque a literatura ela tem um componente ali que nenhum outro território narrativo tem. Né? Que é um componente ali de solidão sua com o autor, e você estabelece ali um nível de intimidade absoluto, né? Absoluto, uma conversa íntima absoluta entre o leitor e o autor. E no momento que você lê uma trama literária, você, de uma forma muito real e de uma forma segura, você vive aquela história, você pega aquelas situações literárias e incorpora para a sua própria história. Né? Então, mesmo eu não tendo perdido um irmão, não tendo passado os problemas que o pai passa ao longo do livro, eu lendo uma obra literária de forma atenta, eu consigo trazer aquela experiência para mim. E isso é enriquecedor. Isso traz alteridade, respeito, percepção da realidade. Eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Marcos.
Acabamos de conversar então com o professor e escritor Marcos Mantovani, ele que nos brindou aqui com o romance Clandestinidades, pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.